Cara, eu vou te falar uma coisa do Pedrinho, que também não passa por mau caratismo, por má intenção, por desonestidade, não passa por nada disso. Mas que, cara, dentre os meus 1 milhão de defeitos, Luizão, nesses 48 anos de idade e 28 anos de vida profissional, e isso é um ponto que sempre me chamou a atenção e que foi sempre um alerta de que poderia isso ser um vilão do Pedrinho ao longo do tempo, é o ego. O Pedrinho, cara, é um cara extremamente vaidoso. O Pedrinho é um cara que passa por uma vaidade física, que, cara, eu não estou entrando no mérito se é certo ou errado, não. Pelo contrário até, né, cara? A vaidade física não só é um direito, como é um dever de cada um cuidar de si. Mas é um cara que passa pela vaidade extrema, né? O Pedrinho é um cara reconhecidamente vaidoso no sentido de boa forma, de manutenção da forma como se veste, as roupas como se veste, o que até aí não tem problema absolutamente nenhum. Só que, Luizão, a forma como as pessoas vivem, a forma como as pessoas se apresentam, a forma como as pessoas criam, comunicam a sua identidade, ela extrapola só a vestimenta, ela extrapola só. Você consegue vendo como um amigo meu se veste, você sabendo como ele é, você consegue linkar a forma dele ser com a forma como ele é, né, cara? Não tá completamente desvinculado, né, cara? E aí, quando a gente vê um Pedrinho e ele transborda esse ego, né, cara, essa vaidade, em alguns momentos, cara, do mandato dele, né, cara, que é a questão do ser mais incisivo com a torcida, e, né, cara, que passa em alguns momentos, dependendo como você enxerga, como um Pedrinho extremamente transparente, só me preocupa, cara, e aí eu vou chegar no ponto que eu queria e que eu quero te escutar, cara. Isso do Pedrinho ter postado e ter excluído o post, de ter passado por um ego, das pessoas terem batido nele, e talvez o ego dele... Não aceitou a crítica. Ou ele imaginou, ou o ego dele achou, cara, que ele ia ter uma enxurrada de gente dizendo que estamos junto, que o ano foi melhor do que se esperava, que, Pedrinho, estamos contigo. Talvez ele achasse isso, se enganou e acabou recuando. Mas, Luizão, a minha grande preocupação, que a gente entra agora numa fase de definição de SAF, a minha grande preocupação, honestamente mesmo, cara, será que o Pedrinho está preparado para voltar a ser um mero figurante na gestão do Vasco, cara? Quando um comprador comprar, eu vou te dar a palavra que eu quero escutar, que eu acho que é até uma resposta bem extensa tua que deve vir por aí. Por isso, cara, que quando eu olho, eu não consigo enxergar o Pedrinho botando o Vasco na mão do outsider. Já é minha opinião. Não acredito que o Pedrinho bote, por exemplo, na mão de uma gringada e que ele volte a ser o manipulador de cloro da piscina, né, cara? Para usar um exemplo que na época usavam. Na minha opinião, cara, e a gente já vem conversando sobre isso há um tempo, mas trazendo um pouco mais para cá a minha opinião, o Pedrinho, cara, para mim, tá fazendo uma enorme força para arrumar uma solução caseira para que ele não perca o poder, já que não sei se o ego dele tá preparado para voltar a ser um mero figurante no Vasco, tá, Luizão? Concordo plenamente que ele está tendo esse critério de procura. Nesse ponto, acho que ele tem 100% de razão, 100% de razão, até porque a SAF do Vasco ela é modulada, né? Ela foi modelada para que o Vasco tivesse 30%, diferentemente aí talvez da SAF do Cruzeiro, do Bahia, do Botafogo, esses caras parecem que têm só 10%. Então, se você modelou o seu negócio para que você tenha 30%, você não pode ser o manipulador de cloro da piscina e nem o vice-carimbador adjunto. Você precisa ter voz. Então, nesse ponto, eu acho que ele está corretíssimo, que ele tem que ser criterioso nesse sentido. Minha outra opinião em relação a isso é que, mais uma vez, eu vou repetir aqui o que a gente já falou anteriormente, Marte, que, cara, eu não posso me fingir de burro e nem posso ou me fingir de alienado, vamos dizer assim. Na minha opinião, essa empresa já existe, essa pessoa já existe. Por que eu falo isso? Vou te falar quem eu acho que é, tá? É achismo, mas é por situações que já aconteceram, empréstimo de avião aqui, tô colado ali, tem a eleição agora dos caras, que é no dia 24 de novembro, se eu não me engano, a eleição do Palmeiras. Para mim, isso aí já tá, na minha opinião, tá, irmão? Na minha opinião. Posso estar certo ou errado, mas é só uma opinião que eu tô colocando aqui.
para mim já tem esquema lá, esquema que eu digo no bom sentido da palavra, com a Leila, com o marido da Leila, esqueci o nome dele, Zé Carlos, é isso, José Roberto alguma coisa. Zé Roberto alguma coisa, que, pô, meu irmão, não é possível que o Vasco tá pagando suas contas, não é possível que o Vasco tem dinheiro para trazer na janela, que trouxe, né? Teve contratação aí de 20 milhões na janela, teve pagamento de 16 milhões para o Cleiton, os salários estão em dia. Com que dinheiro, irmão? Com que dinheiro se não houve aporte da 777? Com que dinheiro se o dinheiro da Betfair já tinha sido pego pela 777 antes do Pedrinho assumir? Então, com que dinheiro que o Vasco está se virando e sem ter problema nenhum? Não se escuta nenhuma inadimplência, pelo contrário, está tudo sendo pago. Ou então, se não está, me corrijam aí, por favor, mas que eu saiba, está tudo 0800, está tudo 0800, não, está tudo na velocidade de cruzeiro, acontecendo novamente. Então, tem alguém aí por trás, irmão. Tem alguém aí por trás cacifando, e se está cacifando, eu acho que já tem algo mais ou menos definido. É minha opinião, tá, irmão? Tá viajando na maionese. Beleza, cada um coloca sua opinião aí, que a gente vai ler. Eu acho, a minha é essa.